Motorista de aplicativo abandonou passageira na rua, e infelizmente o pior aconteceu. Eu vou colocar uma reportagem que passou na televisão e eu vou explicar para vocês como se resguardar. Eu falei com um advogado, vou colocar inclusive o contato dele aqui para caso você precise de algum serviço de advocacia para se defender de algum tipo de coisa, qualquer coisa que você precisar de serviço de advocacia, entre em contato com ele, confio nele, é um amigo meu desde a infância e confio no serviço dele. E eu vou mostrar o que infelizmente aconteceu e também vou informar para vocês o que você pode fazer, qual é a sua atitude, o que eu considero mais correto nesse momento. Vamos para a reportagem. A vítima tinha participado de um evento de pagode com uma colega de trabalho e outros conhecidos aqui no Mineirão. A família diz que ela não tem costume de ingerir bebida alcoólica, mas bebeu além da conta durante o show. Assim que saiu daqui, uma colega chamou o motorista de aplicativo. A jovem foi colocada sozinha dentro do veículo e a viagem compartilhada com o irmão dela. Mas o rapaz acabou pegando no sono e não acompanhou a chegada da irmã em casa. Perceba isso. Ela já estava mal. Uma terceira pessoa, uma moça, amiga, pediu a corrida no aplicativo para a pessoa que estava passando mal, para a moça que bebeu e passou mal. E aí ela compartilhou a corrida com o irmão, um link, para que o irmão conseguisse acompanhar a corrida durante a efetuação da corrida. Só que o irmão dormiu e ele não conseguiu acompanhar a corrida. E não se sabe se a passageira estava mal, estava desmaiada, não se sabe o quão mal ela estava, se ela já estava desmaiada. Ela foi sozinha no carro, ninguém acompanhou. Perceba isso, perceba isso. Eu, como motorista, isso é a orientação inclusive do Carlos, advogado, não pegue passageiro que está totalmente bêbado e não pegue passageiro que está desmaiado. Não coloque no seu carro essa responsabilidade. Você se torna responsável pelo passageiro. E mesmo que esteja acompanhado com uma outra pessoa, não coloque se um dos passageiros estiver desmaiado, não leve. Não coloque uma pessoa desmaiada no seu carro, ou até mesmo muito bêbada. Evite esse tipo de situação. Olha o que aconteceu depois. As imagens mostram o momento em que o motorista chega na porta da casa da jovem. Sob efeito de bebida alcoólica, a passageira não consegue descer do carro. Neste momento, o motorista sai do veículo e começa a tocar o interfone do prédio onde ela mora. Ele faz isso durante 10 minutos. Ninguém atende. Às 3h10, um motociclista... Percebeu? Ele ficou insistindo, né? É o que eu considero correto. Como ele assumiu a responsabilidade, ele tem que de alguma forma tentar chamar a atenção de alguém do prédio, alguém da casa, algum familiar, para que consiga tirar a menina do carro em segurança e levar para dentro da sua residência. Porém, aparentemente ela estava desmaiada, afinal ela não estava respondendo, ele teve que chamar alguém, então provavelmente ela não estava acordada, estava desmaiada, estava ali numa situação de vulnerabilidade. 3h10, um motociclista aparece e ajuda o motorista a retirar a jovem, que está desacordada dentro do carro. Ela é carregada por eles até um poste, onde os dois a deixam encostada. O motorista volta a chamar no mesmo endereço. Mais uma vez, ninguém atende. A jovem, que estava sentada no passeio e encostada no poste, cai no chão. Em seguida, o motorista de aplicativo vai embora e deixa a passageira. Percebeu essa situação? Ele chamou, não conseguiu o resultado no prédio, onde seria a residência dela. Depois disso, chegou o motoqueiro, ajuda a tirar ela do carro e eles colocaram ela na calçada, abandonaram ela na calçada. Depois ele tenta chamar de novo, mas ela já estava fora do carro, poderia ter acontecido alguma coisa com ela. Depois ela cai, ela poderia ter batido a cabeça, e numa situação em que você está desmaiado, que você simplesmente cai para o lado. Qualquer batida na cabeça pode te causar uma hemorragia externa ou interna, ou pode te causar um sangramento de alguma batida, pode te causar algum problema na cabeça tão grande. E isso é de responsabilidade, infelizmente, do motorista, porque ele está assumindo o risco ao tirar ela do carro, tá? E acaba se criando também uma omissão de socorro na hora que ele foi embora, porque ele estava numa situação de vulnerabilidade, de incapacidade de se autodefender, de ir para casa, e ele simplesmente abandonou ela e ainda foi embora. Eu não sei por qual motivo o motorista precisou ir embora, eu não sei o que aconteceu, o que levou ele a fazer isso. Porém, o próprio advogado Carlos,
que eu entrei em contato, que eu falei com ele, conversei, expliquei o caso e mostrei para ele esse vídeo, ele falou que se a passageira está desmaiada ou se ela está passando mal no seu carro, é de sua responsabilidade levar ela para um hospital. Você precisa se resguardar. O que eu faria? Tá? Que eu conversei com ele, ele falou que essa orientação é a mais correta. É a mais correta. Verifique qual é o hospital mais próximo. Verifique se no caminho do hospital tem uma delegacia. E aí, se não tiver delegacia, você vai direto para o hospital. Se tiver delegacia, passe na delegacia primeiro e informe o caso, chame a polícia, chame a atenção, grite lá de fora para que eles possam acompanhar até o hospital. A próxima coisa que você vai fazer é ver se tem simplesmente uma viatura no trajeto. Se tiver uma viatura no trajeto antes da delegacia, chame a viatura, pare a viatura, fala, por favor, buzina, chama atenção, grita, eu preciso de ajuda. E aí você leva para o hospital. Levou para o hospital, você vai filmar. Se precisar boletim de ocorrência, você abre. Se precisar ficar lá e gastar tempo, em vez de trabalhar, faça. Mas você vai se resguardar de qualquer tipo de crime que podem te acusar. Tá certo? Você vai ligar para a polícia, você vai abrir o boletim de ocorrência, você vai levar para o hospital, vai ficar o tempo necessário lá na delegacia ou então no hospital. Você vai pegar boletim de ocorrência, ficha, vai ligar para os aplicativos também para informar. E o principal, você tem que finalizar a corrida, tá? Não deixa a corrida em andamento, porque depois o passageiro ainda pode reclamar que você aumentou a corrida. Mas o importante é filme, deixa filmado no celular, grave no celular. Se você tiver câmera veicular, melhor ainda, para você se resguardar de tudo que podem te acusar, certo? E olha o que infelizmente, galera, aconteceu depois que o motorista deixou a passageira lá e foi embora. Deixa a passageira ali. Minutos depois, um terceiro homem aparece nas imagens. Ele observa a jovem caída no chão e olha para os lados. Como não vê ninguém na rua, ele coloca a jovem nas costas e sai andando. Uma outra câmera flagra o homem carregando a mulher, que continua desacordada em outro ponto do bairro. Segundo a polícia, a vítima foi trazida até este campo de futebol, que fica a cerca de 6 quarteirões da casa dela. Aqui, ela foi abusada sexualmente. Mas o crime só foi descoberto na manhã de domingo, quando os moradores encontraram a jovem seminua. Ela só acordou com a chegada do SAMU e foi levada para o hospital. Pessoal, infelizmente o pior aconteceu. Uma terceira pessoa chegou, levou ela e infelizmente fez o pior em um outro local. Pessoal, poderia ter acontecido, além disso, poderia ter acontecido infelizmente a morte dela, poderia ter acontecido algum crime de morte, poderia ter acontecido algum crime de machucar mais ainda, mais do que causou os problemas. Felizmente conseguiram encontrar ela com vida e conseguiram levar para o hospital. Foi levada para o hospital. Na unidade de saúde, os médicos confirmaram a violência sexual. A jovem foi medicada e em seguida trazida para a delegacia para prestar depoimento. A PM teve acesso a todos os vídeos e começou a procurar pelo suspeito. O homem de 47 anos foi encontrado onde mora com a mulher e 2 filhos. O pintor, que nunca tinha sido detido, confessou o crime. Ele disse aos policiais que tinha saído de um pagode que acontecia ali na região. Quando viu a jovem caída na rua, ele decidiu ajudar, mas acabou praticando o ato. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, porque a vítima estava embriagada e desacordada. Pessoal, a pessoa que cometeu o crime, esse crime horrível, esse crime hediondo, esse crime sem escrúpulos, foi presa. A justiça será feita contra ele. Porém, eu trago aqui para vocês uma reflexão de humanidade. Se você tiver alguém dentro do seu carro, tá? Por lei, você tem que prestar socorro. Você não é obrigado a tratar a pessoa como se você fosse um médico, porque você não é. Mas dentro da responsabilidade, você precisa levar ela para um hospital. E essa orientação é de um advogado. O Carlos, advogado, amigo meu, ele orientou. Você precisa levar a passageira para um hospital. Ligue para a polícia. Avise a polícia, vá no hospital. Se a polícia conseguir chegar no hospital, melhor ainda. Avise uma viatura, avise tudo, filme, grave, informe todos os aplicativos possíveis para você se resguardar, para você se defender desse tipo de situação, para que você não tenha problema nenhum. Informe os aplicativos, informe a polícia, informe o hospital, e grave tudo, filme tudo. Tá? Se preciso for, abra até uma live no seu Instagram, mesmo que você não tenha muito seguidor, ou nenhum, até mesmo para ficar registrado, porque foi ao vivo a situação.
para você se proteger, para você deixar na mão de pessoas competentes. Isso é prestar socorro. Você não precisa salvar a pessoa que, por exemplo, quebrou uma perna, mas você precisa levá-la para pessoas competentes como um hospital para tratar a situação dessa passageira. Tá? Poderia ter acontecido um traumatismo na hora que ela caiu e na hora que foi abandonada lá na frente do prédio, e poderia ter acontecido uma coisa muito pior do que aquele caso em que não consigo nem chamar de ser humano, do que aquela, infelizmente, cometeu aquele crime que abusou ela. Então perceba isso, o fato do motorista ter deixado ela ter feito essa omissão de socorro, que é um crime, você omitir socorro, causou todo esse estrago na vida da moça. E de alguma forma o motorista pode até ser responsabilizado por omissão de socorro, até mesmo, eu não sei se entra como tentativa de homicídio, ou então alguma tentativa, ou algum outro mal que pode ser causado, que ela poderia ter batido a cabeça ali, ou acusado de algum outro crime, tá? Mas ele pode ser responsabilizado por vários crimes ali, por várias coisas que aconteceram com a passageira, exceto, lógico, aquele crime que a outra pessoa cometeu. Mas isso não teria acontecido se o motorista não tivesse abandonado ela lá. Eu não sei o que motivou, o que causou, o que fez ele abandonar, quais eram as necessidades do motorista de ir embora. Porém, se ele tivesse levado ela para um hospital, tivesse informado o hospital, ela estaria em segurança agora e não teria acontecido o pior. Tá? Então, quando uma passageira ou passageiro estiver bêbado dentro do seu carro, na verdade, nem faça a corrida, nem inicie, nem deixe entrar. Mas se a pessoa entrou no seu carro e você acabou se responsabilizando e a viagem já está em andamento, leva para um hospital, chama a polícia, chama todo mundo, avisa, filma, para que você se resguarde e se proteja. Você pode ser preso por esse tipo de situação, você pode ter muito problema na sua vida por uma situação que infelizmente foge do nosso controle. Tá? Então, se aconteceu, leve para o hospital. É a melhor coisa que você pode fazer para resguardar a sua segurança e também resguardar a segurança da pessoa que está incapaz, que está vulnerável naquele momento. Tá? Infelizmente foi algo que aconteceu. É um vídeo que eu nem gosto de compartilhar, porque é uma situação triste, uma situação que é horrível. Tá? Mas eu preciso compartilhar para que vocês entendam e que vocês aprendam, tá? Como se proteger e como tratar com humanidade as outras pessoas em volta de você, tá bom? Obrigado, galera.